Olá, eu sou o Marcos Gomes, jornalista e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. Hoje você acompanha um novo episódio da série Mais que Igualdade, produzida pela Comissão de Igualdade Racial do movimento ABI Luta pela Democracia. Este movimento lançou as candidaturas dos jornalistas Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice-presidente da ABI. E é para eles que nós estamos pedindo seu voto na eleição que acontece em abril. O tema do programa de hoje é a história dos negros na imprensa brasileira. Para falar sobre este assunto, convidamos os jornalistas Nabor Júnior, fundador e co-diretor da revista Menelik, Segundo Ato. O Nabor é jornalista especializado em jornalismo cultural. E temos a honra, a satisfação de receber também Oswaldo Faustino, anos e anos na imprensa em São Paulo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, jornalista há mais de 40 anos, escritor com 12 livros publicados e colaborou por 20 anos na revista Raça Brasil. É membro fundador da COGIRA São Paulo, a Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo. Para participar também desse bate-papo, dessa entrevista, ao meu lado, mais uma vez, Luiz Paulo Lima, Paul Hunter, jornalista, produtor executivo e comunicador transmídia. Eu faço a primeira pergunta, dando as boas-vindas ao Faustino, perguntando a você, Faustino, que nos ensina muito, né, e nos ensina cotidianamente sobre a presença do negro, a história do negro na imprensa brasileira, mas tem um dado curioso que nos bastidores você chamou a minha atenção, e é sobre esse dado que eu gostaria que você iniciasse essa nossa conversa. A imprensa no Brasil nasce em 1808, junto também com o Banco do Brasil, você lembrava isso, mas ela já nasce sob censura. Que censura foi essa? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do momento em que as pessoas vão assistir essa nossa conversa. Mas é importante a gente entender, Marcos, que até 1808, até a chegada da família real, da corte portuguesa ao Brasil, aqui era proibido se publicar qualquer coisa. Então, ou se publicava em Portugal, ou se publicava na Inglaterra, mas aqui era proibido. Quando a família real chega, ela chega com um projeto de modelo de sociedade. Eu costumo dizer que o Brasil foi descoberto em 1808. Até então, ele era uma grande plantation de Portugal, uma grande fazenda para produzir cana e outros produtos naturais para enriquecer a metrópole. Agora, quando a família real vem para cá, aí ela pensa em o Brasil passa a pertencer ao Reino Unido de Portugal e Algarves, e, na verdade, se pensa um modelo de sociedade. E esse modelo de sociedade é um modelo de sociedade que pode ter meios de comunicação, que produz meios de comunicação. Para quem? Para os letrados. E quem são os letrados? Então, a gente já começa a pensar que sociedade é essa que eles estão construindo. Nesse momento, se cria a imprensa régia. A imprensa régia é quem vai, e primeiro vai imprimir tudo. Começa por aí. A imprensa régia vai fazer isso, mas tudo passa por ela. É preciso um carimbo da imprensa régia, mesmo que você tenha a sua pequena gráfica no fundo do quintal, a imprensa régia vai determinar se pode ou não ser publicado. Então, é nesse momento, desta forma, é que se censura o pensamento, que vai ser divulgado, que vai ser disseminado neste país que está nascendo.
Agora, só uma coisinha, é muito importante a gente entender, quando eu falo em modelo de sociedade e na imprensa falando com os letrados, a imprensa nasce com essa obrigação de disseminar, né, de divulgar a sociedade que está nascendo, mas, ao mesmo tempo, ela põe cada coisa em seu lugar. Não é por acaso que os negros vão aparecer nos primeiros jornais na página de anúncios classificados. Compra, venda, aluguel e também dos fugitivos, né? Então, é muito importante a gente entender que tudo, naquele momento, passa a definir um país que, até agora, é exatamente o mesmo. Ele continua no mesmo modelo, varia uma coisinha ou outra, a gente fica pensando que a Semana de Arte Moderna iria modernizar esse país culturalmente, mas as mentalidades continuam as mesmas. Eles ainda querem que nós continuemos nas páginas de anúncio classificado, de compra, venda e aluguel de escravizados. Ok. Luiz Paulo Lima, meu parceiro aqui nessa série, né? Acompanhando todos os programas, fazendo as suas perguntas e reflexões. Está contigo, Luiz Paulo. Eu vou aproveitar a gente fazer um ping-pong aqui, né? Eu vou botar o Nabor na conversa e trazer um pouco para o hoje, né? Nabor, você tem uma história muito peculiar, né? Na imprensa. Você resgatou um jornal de 1915, que é o Menelik. Você tratou de dialogar com o que chama da imprensa negra paulista. E eu queria saber de você, de como é que você entrou nessa história e por que o Menelik é tão importante. Por exemplo, você deu start para a sua vida como um jornalista independente, mas realizando, né, mexendo com estética, mexendo com conteúdos, fazendo releituras. Então, eu queria saber o porquê do Menelik, segundo ato, e essa relação que você tem com o contemporâneo. Bom, Luiz, eu primeiro gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer poder estar na sua companhia, do Oswaldo Faustino, que são colegas que a vida me proporcionou. Enfim, a história da revista Menelik, ela está muito baseada no interesse por esse contexto histórico da própria imprensa que o Faustino apresenta, com a chegada da família real em 1808, né? com o início da publicação da Gazeta do Rio de Janeiro, né? Depois, se eu não me engano, é em 1821 que a censura aos demais veículos acaba e que os jornais podem surgir no Brasil de uma maneira mais independente. Daí temos aí, em 1833, o Mulato ou o Homem de Cor. Então, Luiz Paulo, foi meio que olhando para dentro da minha própria história que eu chego até a história do Menelik. Porque, enfim, como a gente bem sabe, né, esse processo de invisibilização dos negros na mídia tradicional, né, ou a maneira como os negros são retratados comumente dentro dessas mídias tradicionais, elas acabam despertando, na maioria das pessoas que travam contato ou consciência com essa história, algum tipo de conscientização. E, no meu caso, enquanto jornalista, essa conscientização ela se direcionou no sentido de dar continuidade a uma história já, naquela ocasião, já era secular, né, já de mais de um século, e buscando, então, uma compreensão mesmo do que foi feito ao longo desses anos em questão de jornalismo negro no Brasil e, obviamente, nesse século XXI, com as minhas referências.
que não deixam de ser as referências que outras pessoas negras no Brasil têm, que são as pessoas negras no Brasil que, de alguma maneira ou de outra, conseguiram, a partir do seu trabalho, um destaque, seja no campo da música, da literatura, da poesia, do cinema, do teatro, enfim, da dramaturgia de maneira geral. Então, a partir desse interesse, Luiz Paulo, e sabendo da história do jornal Menelik, veio esse interesse, né? Esse start de contribuir ali com o tijolinho, né? Agora no século XXI, para dignidade, para uma história digna da população negra, mas apresentando essa dignidade a partir da sua contribuição no campo das artes. Então, existe um interesse da revista O Menelik Segundo Ato em contextualizar e apresentar atores negros que tiveram trabalhos significativos dentro da nossa sociedade, né? Obviamente também que, enquanto um veículo de comunicação novo, se faz necessário olhar também para as novas produções. Então, na medida do possível, a revista O Menelik Segundo Ato, junto também com essa virada de mesa que ocorreu no final do século XX, com o início do século XXI, com um número maior de pessoas negras dentro das universidades, né? Ou seja, se beneficiando, então, de uma luta do próprio movimento negro, né? Em torno dessa educação formal para os negros dentro das universidades brasileiras, a revista O Menelik Segundo Ato, ela se beneficia dessas cabeças enquanto pessoas que são colaboradoras, que num primeiro momento estavam ali dentro da academia, mas a revista O Menelik Segundo Ato proporciona que elas façam esse contato para fora desses muros. Então, é mais ou menos essa a história da revista, e eu a vejo como uma colaboração, uma contribuição, né? Mais um tijolinho nessa construção histórica nossa, para uma sociedade que nos enxergue com as nossas capacidades, com as nossas competências, né? E não somente as partes ruins que elas sejam divididas com o restante da sociedade, como ocorre, mas que as nossas competências e as nossas, inclusive os nossos pioneirismos, né? Enfim, toda a nossa contribuição seja vista a partir da nossa própria subjetividade. Então, são homens e mulheres negras que fazem a revista O Menelik Segundo Ato, um pouco semelhante ao que acontecia com a história da imprensa negra aqui em São Paulo na primeira metade do século XX, mas tendo aí essa possibilidade de contar com atores que têm os seus trabalhos um pouco aprisionados dentro da academia, mas que, a partir de uma conversa, de um diálogo, uma linguagem jornalística, podem trazer toda essa pesquisa, esse ponto de vista, né? Essas leituras, essas observações, para um número maior de pessoas. Uhum. E você só vou continuando aqui. O público, como é que você pensou? Quer dizer, quais são as estratégias que você pensou como uma pessoa de comunicação? Criou um produto que, na verdade, é uma plataforma, né? Pela abrangência que você já expôs. Como é que é a tua relação com as audiências, quer dizer, com os públicos? Porque o Menelik é uma plataforma, você tem várias outras plataformas que estão coligadas com essa, ou transversalizando com essa histórica e principal da tua vida como jornalista. E eu queria entender um pouquinho de como é que é a tua cabeça com relação às audiências, com relação aos públicos, e como é que isso acontece, né? Como é que isso se desenvolve? Olha, Luiz Paulo, é uma pergunta difícil de se responder, mas eu diria que, pelo fato da ideia ter nascido, né,
enquanto eu tinha aí meus 20 e poucos anos, ainda não tinha chegado aos 30 anos. Então, eu estava, do ponto de vista social, num período de muita sociabilidade aqui na cidade de São Paulo, né? Então, eu utilizei de um recurso muito primitivo, que é justamente estar nos lugares onde as pessoas negras sociabilizam na cidade de São Paulo. Então, olhando para essas pessoas, especialmente as jovens, né, onde elas se reuniam, a maneira como elas se sociabilizavam, quais eram os seus interesses. Então, a partir daí, foi possível fazer um mapeamento, mesmo que um mapeamento um pouco irregular, de assuntos, temas que poderiam ser de interesse dessas pessoas e que esse material pudesse chegar também até elas para criar algo como um sentimento de pertencimento dentro da publicação. Mas eu diria que a grande vantagem ou a grande start da publicação, da revista, Luiz, foi pensar, a partir de um acontecimento que se desdobrou com bastante força nesse início do século XXI, que é a visualidade, né? Então, a revista tem uma proposta visual, pensando, obviamente, num público leitor, que não é o público leitor de 30, 40 anos atrás, que, enfim, muito provavelmente, de fato, lia, né, textos de 5, 10, 15, 20 páginas. Então, nós buscamos, através de um projeto gráfico que pudesse chamar a atenção das pessoas, como uma ferramenta de pertencimento e também uma ferramenta que as levasse a se interessar pela publicação. Basicamente, eu acho que é isso, Luiz Paulo. Tá. Deixa eu abrir sem o áudio. microfone primeiro, né? Deixa eu abrir o microfone primeiro para a gente poder tocar aqui a nossa conversa, porque senão não dá. A gente fica balbuciando e está vendo que não está saindo nada. Faustino, eu preciso conversar com você sobre Gustavo de Lacerda, fundador da ABI, em 1908, jornalista catarinense. Em alguns registros, ele é citado como mulato, e em outros registros, ele é citado como um homem pardo, né? Nós usamos bastante, eu costumo usar bastante a referência do jornalista Edmar Morel, no texto elaborado pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, onde o Morel vai buscar, na ficha de inscrição de Gustavo de Lacerda, quando ele se alistou no Exército em Santa Catarina, e ele aparece ali listado como de pais desconhecidos e homem pardo, né? Ele vem para o Rio, depois de servir o Exército, e funda a ABI numa salinha do jornal O País, onde ele trabalhava, era setorista na prefeitura, e um ano depois, após a fundação da ABI, o Gustavo de Lacerda morre e é enterrado como indigente, né? Então, nós precisamos trazer Gustavo de Lacerda de volta para a ABI, né? É um compromisso da chapa e do movimento ABI Luta pela Democracia. Precisamos impregnar, né, aquele famoso prédio da ABI no centro do Rio de Janeiro da presença do Gustavo de Lacerda. Isso hoje não acontece, mas isso é um compromisso da nossa chapa. Como é que você analisa essa personalidade, né, que criou, a partir das suas preocupações de vivência do jornalista naquela época, a Associação Brasileira de Imprensa, basicamente, naquela época, para cuidar da assistência social do jornalista. Jornalista que não tinha recursos, que não tinha dinheiro após ficar desempregado, essas coisas até. O Gustavo de Lacerda tratou de olhar para esse viés, procurando atender seus colegas que não tinham melhores condições. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nossa importante figura de Gustavo de Lacerda, por favor. Veja bem, Marcos, na verdade, o Brasil costuma chamar de jornalista dono de jornal.
Dono de jornal é jornalista. Dono de jornal é empresário, né? O jornalista é o que amassa o barro. O jornalista é o que calejou os dedos na Hamilton, né? Hoje está mais leve porque é o computador. Mas jornalista é aquele que vai atrás dos fatos, é aquele que produz texto, é aquele que produz pensamento, né? São sejam editorialistas, sejam repórteres, sejam, enfim, editores ou diagramador. Diagramador é jornalista, né? A gente tem que pensar que jornalista é isso, né? Então, quando a gente pensa no Lacerda, no Gustavo de Lacerda, que originalmente tinha um outro nome, ele vai mudar o nome. Eu depois vou procurar aqui na minha pesquisa como era o nome de Gustavo. Mas é por isso que também tem essa coisa de pais desconhecidos. Tem poucas informações sobre esse personagem, né? Esse personagem que nasce num tempo, né? Ele nasce na segunda metade do século XIX, e ele nasce num tempo em que se fazia muita distinção entre o pardo, né? O mulato, o mestiço, vamos dizer assim, e o preto, né? Nós, quando adotamos o termo negro, né, tentamos fazer uma fusão de todos, né, de todos os afrodescendentes, mas havia sim uma distinção muito clara, tanto que no Rio, né, aí no Rio, sabe-se que tinha a Irmandade a Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pardos. Ou seja, até nesse sentido havia uma distinção, né? O Lacerda, ao chegar no Rio de Janeiro, ele ainda encontra uma boa receptividade, que Oswaldinho de Camargo faz questão de dizer, né, sempre, né? Mas ele não era um preto como eu, né? Que tive que sofrer mais para vencer, né? Eu sei, eu procuro evitar essas distinções, né? Finalmente achei aqui Gustavo Adolfo Braga, né? Que nasceu ainda quando Florianópolis se chamava Nossa Senhora do Desterro. Enquanto falava com vocês, eu fui procurando aqui a pesquisa que eu fiz. Mas, voltando para essa história, é muito importante que a gente veja que esse personagem consegue, também graças a essa certa flexibilização encontrada pelos mulatos, né, que não eram brancos, deixa muito claro, porque aí fica parecendo, não, para eles tudo era mais fácil. Não é verdade, né? Muitos tiveram muita dificuldade por sua origem africana, né? A origem dos seus antepassados, mas, de alguma forma, a gente vê que ele consegue um emprego, consegue trabalhar na imprensa, ele vai passar por alguns jornais importantes, né? Ele chega a passar até no Jornal do Brasil, né? Então poxa, né? É muito um outro padrão de jornalista, né? Quando nós vamos, porque o convite era para falar de imprensa negra, e uma das características muito de que todo mundo que vai falar de imprensa negra fala é a efemeridade, é a realização de poucos números, conseguiu publicar poucos números e não sei o quê. Eu digo, olha, não importa se publicou um número a imprensa negra, porque usou os recursos de imprensa para se comunicar com a sua comunidade, para tentar inserir sua comunidade nesta sociedade brasileira. Então, eu sou um defensor, sim, dos
tantos quantos veículos que surgiram nesse Brasil inteiro e que faltam duas coisas. Uma grande pesquisa que levante o volume de veículos, né? Há grandes estudos muito bons. Nossa querida Ana Flávia Magalhães Pinto tem uma pesquisa ótima das redes no século XIX, das redes de jornalistas negros, né? Aqui nós tivemos também uma pesquisa importantíssima que levantou cerca de 120, entre 120 e 150 jornais considerados de imprensa negra aqui em São Paulo, aí sim, a partir do Menelik, né? Que é de 15 até 64, né? O mais antigo é o Baluarte, né? É o mais Não, antigo. existem muitos. Olha, a gente, quando fala em imprensa negra, Luiz Paulo, o nosso querido Nabor nos lembrou que o Francisco de Paula Brito, em 1833, criou um jornal chamado O Homem de Cor. Depois, esse jornal mudou para O Mulato ou O Homem de Cor, né? Mas em 1833, 25 anos depois que nasce a imprensa. Então, nós não estamos tão longe assim da origem da imprensa brasileira, né? É muito importante entender isso. Então, lá atrás teve isso. A gente tem vários, não dá para falar que o mais antigo é o Baluarte, porque o o que que a se gente sabe tem até então. e o que a gente tem são pouquíssimos estudos, né? Mas você teve imprensa negra no Recife, você teve em Salvador, você teve em Minas Gerais, tem no Rio Grande do Sul, né? Você tem Sim. revista no Rio Grande do Sul, você tem pelo Brasil afora muita coisa considerada imprensa negra. Por quê? Eu defino imprensa negra assim como Oswaldo de Camargo define a literatura negra, né? Que é a imprensa negra é nós falando em primeira pessoa, né? Nós não escrevemos só para os nossos, nós escrevemos para quem quiser ler. Porém, falando em primeira pessoa, porque até então nós somos objeto de estudo, nós somos citados, nós somos descritos pelo olhar da imprensa em geral. Agora, quando os clubes sociais criam os seus veículos de comunicação, quando, por exemplo, já na década de 80, Gueledés cria a revista Pode Crer, né, para falar do hip-hop, né? Quando, na década de 70, foi criado o Jor Negro aqui em São Paulo, né? Nós estamos falando de imprensa negra, né? Nós estamos falando de uma grande e ativa imprensa negra. A gente tem que lembrar que os nossos recursos eram parcos, porque nós não éramos frutos desse empresariado de comunicação, desses monopólios, dessas coisas gigantes. Então, quanto jornal de imprensa negra foi feito no mimeógrafo, né? Eu tenho aqui em casa um exemplar da Árvore das Palavras, que era um jornal feito por um grupo do qual fazia parte o nosso querido Jamul Minca, né? Ou seja, era uma coisa produzida no mimeógrafo ainda, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente teve comunicação de imprensa negra. Viu, Marcos? Quando nós criamos a Cogira aqui em São Paulo, uma das colunas de sustentação dessa comissão de jornalistas pela igualdade racial era exatamente isso. A primeira delas era discutir a presença de negros e negras nas redações, né? Essa era uma questão. A segunda coluna era como os veículos de comunicação trabalham o noticiário e as questões raciais, era a segunda. Mas a terceira era exatamente essa:
como as escolas de comunicação informam os seus alunos das questões raciais e da nossa imprensa produzida desde o século XIX. Então, é muito importante a gente fazer esse levantamento. É muito importante entender que se produziu muito conhecimento, porque era um veículo, né, que ia de encontro à imprensa hegemônica, que tentava transformar em normal, normalizar. Ser normal é ser branco, né? A gente podia ser tolerado, ser aceito. E aí a gente produzia uma comunicação mostrando quem éramos. Não foi por acaso que eu estava lá no primeiro número da revista Raça, porque nós dizíamos: a primeira coisa que precisa fazer é construir a autoestima do nosso povo. É preciso que a gente se veja, né? É preciso que a gente se veja na capa das revistas, né? E aí vem agora esse jovem maravilhoso Nabor, que eu considero meu irmão caçula, produzir Menelik Segundo Ato, vem o Pedro Borges fazer a Alma Preta, vem uma agência, né? Uma fazer... agência. Uma agência de comunicação, mas é um veículo. Vem o Anderson fazer o Empoderado, né? Ainda temos Raça, ainda temos... Então, cara, agora sim a gente começa a dizer assim: essa negrada não deixou barato, né? Nós temos que reconhecer a presença do jornalista, não só na imprensa hegemônica, mas na produção de uma comunicação paralela, né? Uma comunicação de um noticiário que nunca vai estar na imprensa hegemônica. Eu vou nessa linha, pode ser? Eu vou nessa linha fazer para o Nabor uma pergunta que é o seguinte: Nabor, seguindo esse raciocínio que o Faustino colocou, nós tivemos o advento das redes sociais, da internet, a gente tivemos essas novas tecnologias que estão hoje proliferando de todas as maneiras, né? Desde uma fake news, como também material de muita qualidade. Como é que você está enxergando, ou você consegue identificar esse crescimento, de como é que você, pelas relações que você estabeleceu nesses últimos anos, como é que você está vendo o crescimento do uso das redes sociais para a gente ter aquilo que o Marcos colocou, quer dizer, o que nós nos identificamos, né? A questão da auto-identificação, do pertencimento que você colocou. Como é que você enxerga essa proliferação de... A gente não fala mais de imprensa, mas a gente está falando de comunicações. Luiz Paulo, eu acho que, com relação aos jornais da imprensa negra, né, a própria Ana Flávia Magalhães Pinto, que o Oswaldo cita, ela traz aí o jornal O Progresso, se eu não me engano, de 1889, enfim. Então, tem jornais produzidos em São Paulo anteriores ao Menelik, ao Baluarte, à Princesa do Oeste, né? E, com certeza, uma pesquisa mais apurada talvez venha até trazer outras publicações. Com relação, Luiz Paulo, essa nova perspectiva que se abriu com as redes sociais, especificamente, né? Eu acho que se descentralizou de vez, né, essa possibilidade de não rivalizar com a mídia hegemônica, né, porque mesmo nesses espaços ainda a mídia hegemônica também ocupa, né, esses lugares com de uma maneira bastante incisiva, né? Mas obviamente que a possibilidade de você se comunicar com outras pessoas sem a necessidade de imprimir um jornal, sem a necessidade de abrir uma rádio ou uma emissora de televisão, é um avanço espetacular e muito grande, né? O que eu acho é que a disputa hoje é por atenção, né, Luiz? Porque existe
proliferação de informações, de imagens, que o mais difícil para quem está atuando nesse lugar da internet, das redes sociais, com a sua iniciativa coletiva ou individual, é conseguir ter a atenção do público. E, enfim, tem essas questões dos algoritmos, né, que as empresas hegemônicas dominam e acabam ali dominando o seu feed, e às vezes você até perde um pouco o controle do que de fato interessa, do que de fato importa, do que vai ser consumido em termos de comunicação, né? Mas, obviamente, que é uma revolução e eu vejo com muito bons olhos. Há de se colocar em questão que essas iniciativas elas acabam tendo a palavra talvez seria o que se coloca ali, que você falava para o seu vizinho, né, no caso, ganha uma repercussão muito grande, né, dentro desse ambiente. E como esse ambiente ainda está sendo tateado, né, Luiz e amigos, às vezes algumas determinadas informações que escapam do controle do emissor, elas acabam, às vezes, não tendo a recepção esperada, né? Então, é um ambiente que a gente deve tomar bastante cuidado com o que é vinculado e com o que a gente tem acesso, mas, obviamente, eu não sei se a palavra correta é a democratização da informação, mas eu diria que ela possibilita, né, que pessoas que anteriormente não tinham condições de imprimir uma revista, de ter um canal de TV, uma rádio, enfim, de colocarem a sua subjetividade, o seu ponto de vista. Eu acho que ela é uma ferramenta que vem sendo muito bem utilizada pelos jovens, né? Mas volto a repetir, como a gente está ainda tateando, né? A gente está vivendo no calor do momento essas revoluções, né? No que diz respeito às maneiras de se comunicar através da internet. Obviamente que algumas coisas nos escapam e algumas informações ou a repercussão de alguns casos ganha uma proporção que não necessariamente estão vinculados à importância desses fatos, né? Mas eu vejo como algo que não volta atrás e acho que as pessoas negras estão, à sua maneira, também sabendo utilizar muito bem essas novas ferramentas, né? Obviamente que lembrando que, mesmo dentro desse ambiente, né, Luiz Paulo e amigos, como existe uma monetização também dessas informações dentro desse ambiente virtual, corporações hegemônicas, instituições e pessoas que têm uma capacidade de investimento maior acabam tendo uma repercussão maior também dentro desse ambiente. Mas eu acho que nós, negros, como sempre hackeamos o sistema, também estamos conseguindo fazer isso dentro dessa nova modalidade de comunicação. Luiz? A revista Menemix Segundo Ato tem um pouco de dificuldade, eu diria, até de lidar com ferramentas como Instagram, Facebook, TikTok, mas a gente tenta também estar presente dentro desse ambiente que é uma possibilidade de diálogo com os negros, homens e mulheres do Brasil e fora dele também. Luiz, eu queria pegar uma carona no que o Namor acabou de dizer, para cruzar uma bola para o Faustino, que é o seguinte. Eu vivi aqui no Rio uma experiência muito interessante. Eu trabalhava na Rádio Nacional, trabalhava com a Delson Alves, Rubem Confetti, enfim, a turma que sempre nos ensinou o que é a cultura brasileira, né, em termos do samba e da música. E um dia eu perguntei ao Delson, eu precisava entender o que está acontecendo na Baixada Fluminense em termos de uma efervescência cultural. Tem coisa acontecendo ali que eu queria entender por que ela está acontecendo e quem é que está por trás dessa efervescência. Aí ele me indicou 5 pessoas. Né? Você vai procurar fulano, beltrano, cicrano. Uma dessas pessoas era o Heraldo HB, produtor, né, de um cinema muito cultuado na Zona Sul do Rio de Janeiro, chamado Mate com Angu. Então, os alunos de cinema da PUC
durante muito tempo, começaram a frequentar a Baixada Fluminense para conhecer o cinema que o Heraldo HB estava produzindo, né? E a conversa que eu tive com ele foi muito esclarecedora, dizendo o seguinte: Marcos, nós estamos fazendo uma revolução com isso aqui, ó. Digitalização através do celular. Nós estamos filmando tudo e tudo está virando conteúdo, né? Então, a efervescência que você quer entender o que está acontecendo na Baixada Fluminense é que nós começamos a dominar essas tecnologias. Na medida em que a qualidade da internet vai melhorando e que o preço, que ainda é muito caro, vai sendo mais acessível para nós, essas coisas vão aflorar. Faustino, o que não ainda está em sintonia é a forma que a grande imprensa, né, lida com os assuntos periféricos, né? Ela não dá margem e não proporciona que outras pessoas conheçam o que o Nabor faz, o que o Heraldo HB está fazendo, o que muitos estão fazendo nessas comunidades periféricas de norte a sul do Brasil. Você pode discorrer um pouco sobre isso? Porque esse assunto me fascina. Eu queria aprender um pouco mais. Ô Marcos, nós estamos esse ano comemorando o centenário de um movimento cultural nesse país que começa no Teatro Municipal e aí todo mundo acha que o Brasil virou modernista. Não, porque estavam lá no Teatro Municipal e fizeram acontecer. O que ninguém entende é que aquilo tem uma origem artificial. Era aquela meia dúzia de almofadinhas daquele momento, querendo quebrar um pouco a cara, e é artificial. E também o espalhamento foi artificial. Sem dúvida, teve muita coisa interessante, mas tinha muita bobagem também, né? Aliás, muito cá entre nós, o meu xará é um dos produtores de bobagens, né? Mas a gente tem que entender que hoje, você falou em Baixada Fluminense, e nós aqui em São Paulo temos a nossa Baixada Fluminense, que são as periferias, né? O que se produz de literatura, de poesia, o que tem de sarau, o que tem de atividades culturais nas periferias é alguma coisa do outro mundo. Verdade. Ou seja, agora está vindo na contramão. Era do centro para as bordas. Agora é das bordas para o centro. Você tem muita arte, muita cultura, muito conhecimento, né? E que está sendo até aproveitado pelo mercado, né? Alguns eles transformam até em estrelas, né? Vide Emicida, vide o Criolo e companhia. Antes, a gente tinha que engolir Gabriel Pensador e acabou. O rapper do Brasil chamava-se Gabriel Pensador. Mesmo a gente tendo Taíde, mesmo tendo os Racionais e tudo mais. Bom, mas é importante a gente entender o seguinte: hoje a cultura é periférica. Ora, aonde está o nosso povo? Na periferia. Então, a cultura é preta, né? Aliás, a cultura sempre foi preta, viu? A cultura sempre foi preta. Tudo que era bom da cultura preta foi tomado. Não por acaso, o Carnaval é o evento mais importante do Brasil. O Carnaval não tem origem preta, mas o Carnaval no Brasil era um Carnaval preto, né? Carnaval tem as suas origens religiosas, é a coisa europeia. Porém, o Carnaval do Brasil usou a cultura preta produzida naquele momento para se fazer a sua voz. E depois, nossa mãe, né? Depois, quando viu que isso dava retorno e que isso trazia gente de fora, né? Agora, é claro que agora você tem poucos presidentes e poucas presidentes pretos, agora você já tem um mercado do carnaval, né? Há muitos anos a gente teve aquele famoso samba bumbum para ticumbum por curundum, né? Super Escola de Samba S.A., né? Quer dizer, já estava preconizando o que a gente está vivendo hoje.
Porém, é um samba do Aloysio Machado, ele não pode ser maravilhoso, né? Diga-se de passagem, né? É importante a gente entender isso, né? O nosso samba, minha gente, é isso aí, né? Bumbum para ticundum para o curundum. Então, é isso que a gente tem que entender. De uma forma ou de outra, de tempos em tempos, a gente acaba, sim, fazendo isso que o nosso Nabor maravilhoso acabou de falar, né? A gente hackeia e a gente vai e produz. Pega o celular, é limitado, não é uma câmera de última geração, não importa, né? Produz, né? E bota aí nas benditas redes sociais, se for o caso. Não, estamos fazendo mais que isso. Já estão editando, já estão transformando em cinema. Ótimo, né? Porque se a gente pensar também que, mesmo que a gente fale cinema novo, e aí a gente só fala naqueles cineastas brancos, mas os cineastas brancos usaram histórias pretas, usaram artistas pretos, usaram realidades pretas para fazer a sua uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Então, a gente faz parte da cultura desse país, a gente não tem que pedir licença para fazer cultura, né? Porque a cultura a gente já produz há muito tempo. É só pensar que os primeiros atores de teatro desse país eram pretos, né? Eram os pretos que, se a gente pegar as nossas manifestações culturais básicas, né? Maracatu, Bumba Meu Boi, Congado, e não sei... Quem que está na massa? São os nossos. Quem que está contando a história? São os nossos, né? Então, é muito importante entender que, se a gente tiver mídias que nos respeitem... Sabe por que eu falo com tanta empolgação e tanta ênfase, Marcos e Luiz Paulo e Nabor? Eu vou ser sincero com vocês, né? Eu vou ser sincero com vocês. Eu trabalhei 26 anos no jornal O Estado de São Paulo, né? E não, em 26 anos, eu não, ao contrário do Luiz Paulo, que conseguiu emplacar as suas pautas, eu nunca consegui emplacar uma pauta relacionada ao movimento negro, né? Toda vez que eu chegava e falava com o pauteiro, cara, vai acontecer tal coisa, assim, pô, que legal, pô, vamos cobrir, vamos fazer, vamos acontecer. Aí eu ficava empolgado. Então, pode ser... Não, você vai fazer outra coisa e tal, porque aí eu vou mandar. Aí, no dia seguinte, cadê a matéria? Ah, não, a matéria caiu porque teve um assunto mais importante, né? Ou seja, não criaram... adianta. Desculpe, criaram Não, pode dizer. setoristas, né? Os setoristas, né? Aí escondiam os jornalistas negros ali, sabe? É muito engraçado. Mas eu não posso falar nada porque eu fui setorista de polícia, né? Foi também, né? O que não foi, era né? a minha sobrevivência, né? Mas para criar 5 filhos eu precisei fazer isso. Porém, a realidade é outra, né, Luiz Paulo? E Nabor e Marcos. A realidade é outra. Nós somos produtores de arte, nós somos produtores de cultura, nós estamos na raiz de um monte de coisa. Muita da nossa cultura foi assumida pela cultura brasileira, né? pela cultura hegemônica brasileira, mas não nos foi dado crédito, né? Geraldo Filme tem um samba que muito interessante. Vai cuidar da sua vida, diz o dito popular, quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar, que nas estrofes ele vai mostrando que o negro fazia samba, ele apanhava, ia preso e tudo mais, e hoje os presidentes de escola de samba eram tudo branco. O negro fazia suas rezas e tudo mais, macumba é proibida, não, proíbe, esse negro é feiticeiro, não sei o quê. Hoje os pais de santo e mães de santo são tudo branco. E, quer dizer, ele faz esse samba na década de 70, né? Na
Na década de 70, pelo menos, foi quando eu ouvi esse samba, né? E, no entanto, já era profético, né? Já mostrava que essa apropriação cultural é coisa da antiga, né? Sempre houve, né? Então, o que, bom, veja fora. Como é que você vai pensar o jazz? Como é que você vai pensar o blues? Como é que você vai pensar o rock and roll, né? Vira tudo produto de branco, mas na sua origem está o nosso povo, né? Então é isso. O que eu quero dizer? A imprensa negra é uma imprensa necessária, né? Necessária. A nossa presença nas universidades é uma presença necessária. Quando a menina lá, que depois fez aquele chame no BBB, né? Fez cota não é esmola, né? Aquela garotinha lá, muito boa, rapper, devia só fazer rapper, não entrar para o BBB. Aquela menina tem uma coisa que é muito importante entender. A nossa presença na universidade, gente, é muito menos benéfica para nós, pessoa, né? Porque eu entrar na universidade através de cota não significa que eu vou completar o curso. Se eu completar o curso, não significa que eu vou entrar para o mercado de trabalho. Se eu entrar para o mercado de trabalho, não significa que eu vou ter uma carreira. Ou seja, me beneficia, mas muito menos do que eles acham. Porém, a minha presença na universidade beneficia a universidade, né? Beneficia a universidade porque eu vou produzir conhecimento que outros não iriam atrás, que outros não levariam esses conhecimentos para dentro da universidade, né? Então, eu falo isso das cotas e eu falo isso da imprensa, né? A nossa presença na imprensa. Quando falamos em primeira pessoa, nós produzimos conhecimentos que outros não fazem. E, quando fazem distorcido. Eu posso fazer uma pergunta, Marcos? Eu só queria lembrar o seguinte: a gente falava muito na condição de periféricos, né? Hoje são territórios periféricos. E territórios periféricos centro, né? Eles são centro de produção de conhecimento, centro de troca, às vezes até o escambo rola, né? Nessas relações com esses territórios, mas o fundamental é que hoje eles são centro, eles estão refletindo sobre o papel da sua comunidade, estão repensando o seu papel histórico nas questões mais complexas aí, e é fundamental que a gente coloque sempre isso na pauta, quer dizer, a periferia a gente não perde, mas colocar o território, a gente dá a condição de ser centro, sabe? De ser autônomo. Tem lugares que, nesses centros periféricos, você tem até uma moeda própria, né? Você tem uma moeda própria, que circula só naquele lugar. Então, eu queria, lembrando disso, eu queria que vocês comentassem, os dois poderiam comentar, sobre as presenças femininas, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre, nesse período do nascimento da imprensa, do que se sabe, né, da imprensa negra no Brasil, o papel da mulher. Lógico, como é que vocês, nos estudos de vocês, como é que vocês enxergam essa presença feminina dentro desse contexto? Lógico que a gente gostaria aqui que tivesse as meninas nossas aqui, mas eu acho que é um assunto que eu sei que o Correia Leite tratou disso num dos livros dele. Não sei se você lembra disso, Faustino. Não lembro disso, não, Luiz Paulo. E eu acho o seguinte, infelizmente, a nossa sociedade, enquanto comunidade negra, ela não se afastou muito do machismo da sociedade branca. Nessa necessidade de ser inserida, né, nós nos comportamos de uma maneira muito parecida. Eu me lembro que, no Clarim da Alvorada, pelo menos a esposa do seu Cunha, né,
que é o pai do nosso Cunha, que é professor Henrique Cunha. lá, isso, Henrique Cunha, né? Pai do Henrique Cunha Júnior, que está lá no Ceará, professor universitário. Pelo menos a mãe do Henrique teria passado lá pela redação, que funcionava na casa do Correio. Na casa do Henrique Cunha, do Cunha. É importante a gente entender isso, que essas pessoas, a gente tinha, assim, poucas mulheres. Porém, o movimento negro contemporâneo é feminino, cara. Menino, total. Feminino. Então, você ter essa mulherada maravilhosa, agitadora na frente é fundamental. E como o nosso Nabor tem lá as parceiras fantásticas dele, eu vou deixar a palavra para ele. Eu acho que é basicamente isso que o Faustino colocou, né? A população negra, por mais que ela esteja apartada, né, foi apartada durante muitos e muitos anos da sociedade de maneira geral, né, Faustino? Mas algumas coisas elas estão intrínsecas à sociedade enquanto seres humanos, né? E esse afastamento das mulheres ocorreu, né, ao longo do século XX, de uma maneira bastante presente dentro das publicações, né? Faustino mesmo fala aí do Clarim e da Alvorada. Estou estudando o jornal Quilombo do Abdias do Nascimento, também só tem uma mulher, a Maria Nascimento. O restante da presença feminina acontece só por meio dos concursos, né, de boneca de piche, de beleza negra. Mas bonequinha do café. Isso, boneca do café. Mas agora, no século XXI, a própria revista O Menelik Segundo Ato, né, a gente tem a Luciane Ramos, que é a minha parceira atual dentro do projeto, mas já passaram a Renata Felinto, a Cristiane Gomes, e existe uma presença feminina muito grande enquanto produtora de intelectualidade, né, produzindo texto ali, né? Não é tirando uma fotinho, não desmerecendo, né, a pessoa ser registrada numa fotografia. Mas não, ela não aparece apenas dessa maneira, enquanto sendo registrada, enquanto o seu corpo estando ali dentro da publicação, né? Não, elas participam de maneira muito ativa, né? Produzindo conhecimento a partir da sua própria subjetividade. Luiz Paulo, enfim, amigos, é uma questão ainda que não está sanada, né? Os homens negros, de maneira geral, ainda reproduzem muitas práticas machistas, né? Que estão aí incrustadas na nossa sociedade. Eu observo que existe um interesse muito grande, genuíno, de fato verdadeiro, de mudar essa situação, né? E é fantástico observar como as mulheres simplesmente elas passaram por cima de tudo isso, né? E as vejo, pelo menos as mulheres negras, né? Apesar de haver ainda muitos e muitos avanços a serem necessários, mas no meio da comunicação, especialmente nessa imprensa negra, né? Nesse jornalismo negro, eu vejo uma presença histórica, né, no que diz, se a gente olhar para o passado, do que acontece hoje, é uma mudança bastante visível. Obviamente que nem todas estão na linha de frente, né, sendo as responsáveis por esses projetos, mas se a gente expandir um pouquinho, se a gente for para o cinema, se a gente for para a literatura, né, se a gente não se ater apenas a essa questão da imprensa, a gente vai ver um protagonismo muito, muito, muito grande, né? Inclusive, conversando com a Sueli Carneiro há uns 3, 4 anos atrás, ela até falou, cadê os homens, né? Porque, de fato, os homens até sumiram. Você sai, vai nas atividades, nos eventos culturais por aí, os homens estão ali encolhidinhos na deles, né? Mas óbvio que foi uma brincadeira e eu acho que a gente tem que trabalhar lado a lado, né, homens e mulheres, mas eu vejo umas boas perspectivas e acho que elas conseguiram o seu espaço, estão conseguindo cada vez mais, e muito fruto da própria luta das mulheres, né?
Na revista Almenelic, segundo ato, a gente tem mulheres no comando, e eu acho maravilhoso porque, enfim, a subjetividade que elas trazem, o que elas enriquecem o nosso trabalho é algo muito, muito significativo. É isso. Nabor e Faustino, antes que vocês perguntem, onde estão as mulheres da Comissão de Igualdade Racial do movimento ABI, Luta pela Democracia? Eu Não vou foi por acaso que essa informar pergunta... com muita satisfação que elas estão aqui em igualdade de números e condições de todos nós homens, né? Ana Leia Rigo, Angélica Bastos, Sandra Martins, Camila Shaw, Carmen Moretson, Sheila Sá, enfim, tem um grupo atuante e, por acaso, hoje a gente não conseguiu montar nessa grade a presença de uma das nossas colegas, mas ficamos devendo essa satisfação a vocês, né, e aos telenautas. Então, não queria deixar de passar isso, não, porque sem elas, a gente não tem jeito. Não conseguiríamos avançar. É muito difícil chegar a fazer metade do que nós já fazemos até aqui. Pensando na mídia hegemônica, viu, Luiz Paulo, só para não te atrapalhar, pensando na mídia hegemônica, o rosto negro é feminino, né? Pensando na mídia hegemônica... Você tirou da minha boca isso aqui. Tirou da minha pauta. Eu listei aqui, ó, Neuza Maria Pereira, Ana Cristina Rosa, que, lá de Brasília, da Folha de São Paulo, fazendo um negócio muito legal na Folha, a Maju Coutinho, Aline Miller, Zileide Silva, Glória Maria, Luciana Barreto, da CNN, Luciana Camargo, da Rede TV, que está correspondente lá em Nova York, a Joyce Ribeiro, Adriana Couto, Cris Guterres, Flávia Oliveira, Cíntia Martins, enfim, fora as que estão nas redações, né? Era isso que eu ia dizer. Vocês só estão falando quem está na frente da câmera, né? Agora, quem está produzindo texto, quem está correndo, quem está indo atrás. Né? A gente não que essas aí não produzem, porque essas aí produzem muito texto, né? A questão aí são salários, né? Não são ainda... Né? Tem muita coisa para acontecer, mas a visibilidade, essa coisa da imagem, quando você liga a televisão e encontra essas mulheres, que são potentes, elas nos alimentam para essa construção da nossa identidade, ou as nossas identidades, no plural. Eu acho que é por aí. Posso abrir um parênteses, Marcos e Luiz Paulo? Um pequeno parênteses. Eu estava lá na redação da Raça. Na época, a editora era Amélia Nascimento, já uma senhora, daí do Rio. E aí ela trouxe para a gente uma coisa. Uma revista de moda, falando de roupas para noivas, depois de 30 anos, ela fez um primeiro editorial de moda com uma modelo negra. Tipo lá umas 6, 7 páginas, né? Como modelo, mas depois de 30 anos fez isso. Na edição seguinte da sessão de cartas, tinha a seguinte carta. Eu gostei muito daquele editorial com aquela modelo negra, ela é muito bonita, os vestidos eram muito lindos, etc. Mas eu queria pedir para vocês, não esqueçam de nós também, as mulheres brancas. Então, é assim, né? É isso que incomoda, né? Quer dizer, nunca fizeram, e quando foi feito, incomodou a ponto de uma pessoa mandar uma carta. Não esqueça de nós. Quando não esqueça de nós, eu até achei que eu ia ler as asiáticas, as indianas, indígenas, sei lá o quê, né? Não, nós, as mulheres brancas. Ou seja, essa coisa do privilégio, da branquitude, é muito sério, cara. É muito sério. É um perigo, um medo de perder espaço, né? Quando a equidade seria o ideal, né? Eu não defendo só a nossa presença nas redações, eu defendo a presença dos ciganos, né? Eu defendo a presença dos indígenas, eu defendo a presença
de todos aqueles que não estão, né? É preciso que as outras vozes sejam ouvidas, né? É muito importante, né, que você comece a entender que há vozes que têm histórias para contar, que têm realidades para mostrar, que influenciam na nossa sociedade, mas que continuam caladas, né? É que a gente tá vendo como eu sou prolixo? Também me calaram por tanto tempo, né? Aí, quando dá, a gente vai largar. Não tem problema, Faustino e Jabor. A nossa conversa não termina aqui. Fiquem certos disso. Nós voltaremos, tá certo? Nós não esqueceremos de vocês. Nós voltaremos. E isso aqui é o primeiro passo. Nós queremos, é o primeiro passo de uma longa caminhada. Nabor e Faustino, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, porque nós já estamos encerrando o programa. Então, a pergunta é bem simples e básica. O que vocês esperam da ABI, no papel da ABI, no papel que a ABI deve desenvolver na luta contra o racismo, para que a gente tenha a presença de mais negros nas redações, para que a gente possa cumprir, né, ou dar início ao cumprimento de muita coisa que foi dita aqui. A palavra é com você, Nabor. Olha, eu acho que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né? Não, aqui é a ABI. ABI, Brasileira de Imprensa. Isso. Associação Brasileira de Imprensa, Investigativo é a nossa Abrage também. Aqui isso, a Abrage. Isso. Me perdoa, Marcos. Não, cara, eu acho que deve haver justamente o que foi dito aqui durante a nossa conversa, né? É uma atenção de fato ao que acontece nas redações, né? A pluralidade de pessoas dentro das redações dos jornais, revistas e televisões e canais de YouTube, enfim. É estar atento também à grade curricular das universidades, né? Para que essa pluralidade possa ser também apresentada para os alunos nesse espaço onde ele está, de fato, fazendo a sua formação, né? De maneira formal ali dentro da universidade. É estar atenta também aos fatos envolvendo racismo, misoginia, né? Todos os tipos de fobia contra pessoas LGBTQI+, enfim, uma associação que esteja atenta ao tempo que vivemos, né? E qual é o tempo que vivemos? É o tempo de tolerância zero com relação a racismo, xenofobia, enfim, e valorizar, né? Valorizar a pluralidade de pessoas, de gêneros, né? Dentro desses espaços que ainda hoje, né, no período que a gente vive hoje, ainda são espaços, sim, de poder, porque são espaços onde você reverbera assuntos que vão impactar toda uma sociedade. Então, a partir do momento que você consegue ter esse olhar, né, essa subjetividade que não contemple apenas, né, e tão somente o homem branco, enfim, de classe média ou classe alta, é melhor para toda a população brasileira. Então, eu vejo a Associação Brasileira de Imprensa com um papel muito importante de estar atenta, junto com os demais órgãos da sociedade civil organizada, ao que acontece no interior desses veículos de comunicação. E abrindo um parênteses ainda, que muito desses veículos são concessões, né? Então, cabe ainda mais, nesses casos, né, um olhar ainda mais apurado, mais incisivo, porque, enfim, mexe muito com a nossa sociedade. A imprensa tem um papel muito importante. Por mais que a gente tenha aqui falado sobre essas iniciativas, novas iniciativas, né, que surgiram com esse advento da internet, das mídias sociais, a mídia hegemônica, os veículos hegemônicos ainda são ferramentas, ainda pautam muito as discussões da nossa sociedade, né? E seria fundamental que essas iniciativas pudessem observar a sociedade da brasileira da maneira como ela é, né? Plural. Perfeito. Muito obrigado, Nabor.
Faustino, o que você espera da ABI? Bom, eu espero exatamente tudo isso que o Nabor falou e espero mais uma coisinha só, né? Que ela consiga se estruturar de uma forma que tenha dentro da ABI algo que nós temos no nosso sindicato, né? E vocês no Rio, e o pessoal na Alagoas e tudo mais, que é uma comissão atenta para essas questões, né? Como nós temos a Cogira. Então, é importante lembrar que era 2001, nós estávamos reunidos no Sindicato de Jornalistas de São Paulo, quando dois aviões derrubaram duas torres que simbolizavam o capitalismo no mundo, né? Que foram as Torres Gêmeas. Era exatamente o dia 11 de setembro de 2001. Estávamos reunidos discutindo o que queríamos criar no sindicato para a questão racial. E a gente, naquele momento, não pensou, não associou os dois fatos, né? A gente não associou. Mas, com o passar do tempo, eu entendi que, naquele momento, nós estávamos discutindo como derrubar as torres do racismo nas empresas e o racismo na sociedade, né? Nós estamos discutindo qual é o papel da imprensa, é conservar o status quo ou quebrar esses paradigmas todos aí e acabar com essas questões. A nossa discussão, a nossa criação, a criação da nossa comissão, né, e que depois gerou outras comissões maravilhosas, né, que estão aí por esse Brasil. Existe, inclusive, agora a Conagira, né, que trabalha lá com a Confenage e tudo mais. Ou seja, agora também, sabendo que a BI está com essa preocupação, a gente sabe, finalmente, a gente vai ter condições de ter um grande bloco, uma grande frente de combate a essa limitação da sociedade, esse clareamento, né, do padrão social brasileiro. A sociedade é, sim, como disse o nosso Nabor, múltipla, e ela precisa ser, a sua comunicação também tem que ser múltipla, né? Ela tem que estar atenta para todas as questões. E não temos que necessitar de mortes, de execuções, de crianças assassinadas em pátio de escola, né, para começar a falar de questão racial. Então, parece que a gente fica dependendo desses fatos, né? Ah, olha aí, ó, está acontecendo. Não! A gente tem que começar a discutir o racismo dentro de casa, né? Na nossa casa, na nossa vizinhança, porque sabe, Marcos, sabe, Luiz Paulo, sabe, Nabor, não existia racista no Brasil. Se você perguntasse para qualquer pessoa, a pessoa diz, jamais, eu, racista, eu não, né? Eu tenho um amigo preto maravilhoso, a nossa empregada está há 30 anos na família, ela é considerada da família, come o que a gente come, né? Mas todo mundo conhecia um. Ninguém era, mas todo mundo conhecia um. Hoje, as pessoas têm orgulho de se dizerem racistas, né? As pessoas têm orgulho de dizer. Por isso, Marcos, que eu disse, eu não defendo a liberdade de expressão coisa nenhuma, né? Eu defendo a nossa presença na imprensa para defender o direito de informação. É preciso que as pessoas sejam informadas a partir também do nosso olhar. É fundamental isso. Eu defendo que a sociedade tem direito de receber nossas informações. Por isso, eu parabenizo o nosso heróico Nabor, que mantém a duras penas, sem financiamento de ninguém, sem patrocínio, sem o seu Menelik segundo ato, aonde eu já escrevi várias matérias
e com muito orgulho. Tá bom? Eu acho que a ABI tem sim que estar atenta, tem que criar sua comissão e tem que fazer essa comissão agir em cima do mercado, das redações e cobrar a nossa presença, cobrar o olhar das nossas questões. É isso. Muito E Oswaldo, obrigado. Faustino e amigos, novamente enfatizando, né? Muitas dessas organizações, né, são concessões públicas, né? Então cabe ainda mais faz valer ainda mais essa questão de estar atento ao que acontece no interior desses espaços, né? Bem lembrado, Nabor. Nós estamos chegando ao final desse programa e eu peço que vocês, no caso aqui do Nabor e do Faustino, vocês não esqueçam, nós voltaremos. Isso não é uma ameaça, isso é um compromisso. Fiquem tranquilos. Nós não vamos largar de vocês. Bom, muito obrigado a vocês. Esse foi um programa da série Mais que Igualdade, produzida pela Comissão de Igualdade Racial do Movimento ABI Luta pela Democracia. Estamos apoiando a chapa encabeçada pelo jornalista Otávio Costa para presidente, Regina Pimenta para vice-presidente da ABI. A eleição acontece em abril e nós estamos aqui para conversar com vocês, trazendo nomes importantes, como o Jabor e o Faustino, para contextualizar, né, temas ligados à nossa comissão, mas, acima de tudo, mostrar para você como nós estamos trabalhando para tornar a ABI mais atuante no tema do combate ao racismo. Recebemos hoje aqui, neste programa, o jornalista Nabor Júnior, fundador e co-diretor da revista O Menelik, Segundo Ato, a quem eu agradeço o seu tempo para estar conosco nessa hora. E felicito também e agradeço desde já a participação do Oswaldo Faustino, jornalista com muitas histórias para contar, um grande pensador, né, dos temas ligados ao combate ao racismo e a quem eu e o Luiz Paulo agradecemos muito a disponibilidade do tempo de vocês para essa conversa, mas, infelizmente, eu vou ser obrigado a sustentar. Nós não vamos mais largar do pé de vocês. Não tentem fugir da gente. Até a próxima. E sem antes agradecer a AltV pela parceria. Espera aí, Luiz Paulo, calma. Espera aí, eu é que vou agradecer. Afinal de contas, poxa, eu estou aqui chegando agora. Deixa eu fazer o meu comercial. O Luquete está ouvindo aí. Pô. Luquete, muito obrigado. Muito obrigado ao Serginho também e toda a equipe da AltV, né, que está dando esse suporte muito importante e generoso para essa causa da ABI. Nós agradecemos muito a você. Luiz Paulo, as suas despedidas, querido. Não, eu só queria agradecer. Cara. Agradecer porque são essas oportunidades que a gente consegue sacar os links, né, que estão sendo estabelecidos historicamente, né, de pessoas para pessoas. Né? Então, cada um, tanto o Faustino como o Nabor, eles têm uma comunidade que o acompanham e essa responsabilidade ela é visível, né? Pela transparência, pela inclusão, por tudo que eles fazem. Então, que vocês fazem. Então, eu quero agradecer muito a vocês por ter aceito. Até eu falei para o Marcos, olha, eu estou com crédito, hein? Estou com crédito. Porque ontem eu liguei para os dois e os dois toparam. Então, muito bom, muito bom. Muito bom, valeu mesmo. Isso nos estimula cada vez mais a estar nessa linha de frente e para colocar a ABI nessa posição que ela deveria estar há muitos anos, não está, mas chegou a hora da gente fazer esse trabalho. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau, queridos. Tchau. Obrigado.